Bom, pessoal, estamos aqui para apresentar um documentário do capítulo 4 do livro O Advento do Algoritmo, de David Berlinski. Este livro foi lançado no ano de 2002 pela editora Globo, tendo seu tema principal voltado para as áreas de ciências exatas e matemática. Um dos filósofos e matemáticos que tem suas experiências adotadas pelo autor ao longo do capítulo 4 é Gottlob Frege, que tem como título ou atributo a este o mestre das inferências. E isso porque as teses de Frege é hoje um monumento em sua memória. O cálculo sentencial é um exemplo de sistema formal e, portanto, um exemplo de algoritmo. Vejamos. Temos as sentenças. Rafael é aluno de computação e todo aluno de computação é bonito. Essas sentenças podem ser escritas por apenas uma letra, nesses exemplos, respectivamente, P e Q. Essas são as nossas sentenças. No cálculo sentencial, essas duas sentenças podem ser alinhadas de modo a fazer cálculos, como temos no exemplo abaixo. P implica em Q. Ou seja, se Rafael é aluno de computação, como todo aluno de computação é bonito, então Rafael também é bonito. Cálculo sentencial é aquele em que podemos fazer verificações entre sentenças, para saber a veracidade das mesmas. Mas para Frege, o cálculo sentencial era irrelevante, pois ele já dominava sobre o assunto. Com isso, Frege começou a estudar os axiomas de Peano, que falam de números. Alguns números, todos os números, ou seja, as propriedades dos números. Frege verifica que esse sistema formal requer um sistema de notação e um esquema de inferências que simplesmente não existiam na lógica aristotélica. A partir daí, surge o grande monumento de Frege, o cálculo dos predicados. Frege divide as sentenças em seus componentes, ou seja, no cálculo dos predicados de Frege, a proposição é transformada em sujeito, geralmente os pronomes, e o predicado, geralmente os predicados. Sujeito pode ser representado por variáveis individuais, x, y, z ou qualquer outra em minúsculo. Já os predicados, pelas letras em maiúsculas. Vamos ver um exemplo para fixar melhor esse entendimento de Frege com relação aos cálculos dos predicados. Temos a sentença seguinte: Rafael é aluno de computação. Nessa sentença, temos Rafael como sujeito e é aluno de computação como predicado. Ou seja, Rafael poderia ser transcrito por uma letra em minúsculo e é aluno de computação por uma letra em maiúsculo. Temos a seguinte notação para essa sentença: P de x, ou seja, x, Rafael, é aluno de computação. Porém, existem predicados que necessitam de dois ou mais sujeitos, como, por exemplo, o predicado ama. Quem ama, ama alguém. Ou o predicado gosta. Quem gosta, gosta de alguém. Vamos ver. Rafael ama Carol. Verificamos que esse predicado necessita dos dois sujeitos, Rafael e Carol. Ou seja, Rafael poderia ser transcrito por x e Carol por y, e o próprio predicado em P. Teríamos a seguinte notação para essa sentença: P de xy, ou seja, x, Rafael, ama y, que é Carol. Com as variáveis individuais e toda a coleção de símbolos predicados em seus lugares, o cálculo de predicados é capaz de representar o interior escuro de muitas sentenças previamente inacessíveis. Os quantificadores agora entram em cena. Em português, a quantificação é expressa por algum e todos. Todos os homens vivem com medo, mas alguns vivem apavorados. Esses obscuros advérbios são simbolizados no cálculo de predicados pelo quantificador universal e pelo quantificador existencial. Eles funcionam operando sobre variáveis, daí sua descrição técnica com operadores que ligam variáveis. Por exemplo, na sentença "todo homem é safado",
temos o quantificador lógico todo e temos uma sentença, homem é safado. Como vimos antes, essa sentença pode ser escrita por P de X, onde P é o predicado e X é o sujeito. Como estamos dizendo nessa sentença que todo homem é safado, o quantificador lógico para todo aparece na sentença junto com o sujeito, homem, X, e junto de todo o predicado, toda a sentença. Ou seja, para todo X, P de X. Vamos ver mais um exemplo. Algum homem é romântico. Ou seja, não são todos os homens que são românticos. Algum. Ou seja, o quantificador lógico a ser usado é o existencial. Existe algum homem que é romântico. Ou seja, existe X, tal que P de X. Vamos agora exemplificar a cadeia de inferência exigida pelo lógico na disciplina de advocacia. Como iriam os advogados interrogar a proposição de que, se todos são louros, alguém também é louro. O padrão de prova deles é a dúvida razoável. A corte agora vai ouvir argumentos a respeito de, para todo X, B, existe X que contém B. Excelência, nesse momento, a defesa faz uma moção de julgamento sumário, devidamente anotado, interferido, o queixoso pode prosseguir. O queixoso chama a senhorita Mundo Louro, 1995. Levante a mão, diga o nome completo e declare sob juramento se isso é verdade. Juro. Senhorita Mundo Louro, para constar nos autos, a senhorita pode nos dizer se é loura? Objeção. Isso exige testemunho do perito. Mantido. Vou reformular. A senhorita já foi chamada de loura? Objeção. Especulativo. Mantido. Eu retiro a pergunta. Que a senhora saiba, alguém já a chamou de loura? Ah, muitas vezes. E para os autos, a senhorita é alguma loura. Irrelevante, a defesa está disposta a fazer um acordo. Trocando em miúdos, isto é uma paródia, mas lá tem seu fundo de verdade. E o toma lá da cara dos advogados é um absurdo. No mínimo, porque envolve questões que eles não sabem formular e que não sabem como responder. O objetivo aqui, ao introduzir esta paródia, é outro. O estilo lógico pode facilmente ser confundido com uma preocupação exagerada. Pensar assim reflete um erro de percepção. O aparato que ele tem à disposição permite ao lógico um raro grau de independência, poder e mobilidade intelectual, permitindo-lhe, no caso, em consideração, o poder de dominar absolutamente o absoluto em apenas 8 linhas, enquanto os advogados estão ocupados discutindo a respeito de demandas e intimidações, tentando estabelecer se a louríssima senhorita Mundo Louro é loura, se for o caso, com que propósito? Cálculo de predicados. O cálculo de predicados é um instrumento de sutileza incomparável, mas, como desse relógio que pode simultaneamente dizer as horas em vários continentes diferentes, determinar as fases da Lua e predizer eclipses solares até o próximo milênio. O sistema simbólico a que Frege deu forma e as gerações de pacientes lógicos aperfeiçoaram levam a uma pergunta sensata, ainda que cética, quanto se o sistema tem realmente alguma utilidade. Quando me refiro à utilidade, estou dando um sentido independente da encarnação futura do sistema na programação de computadores. Uma resposta está disponível, é claro, mas dependente da manobra de característica do lógico no qual os símbolos ganham e perdem significados com uma velocidade às vezes estonteante. Considerada apenas uma série de fórmulas, quando para todo XA existe um X que contém A, aparece a conclusão de uma prova. A resolução da dúvida é algo especiosa, porque, no diz respeito a essas fórmulas, a dúvida nunca foi um problema. Por outro lado, considerando o significado pretendido, essas fórmulas voltam à mensagem do que o que vale
para tudo certamente vale para algo. Esta é a notícia que, apesar de verdadeira, não é nova. Como podemos ver, temos uma maçã, um cachimbo e uma rosa. Naturalmente, uma maçã pode ser encontrada numa tigela de frutas, um cachimbo num porta-cachimbos e uma rosa num vaso de cristal. Mais solto, eles podem ser incluídos em um conjunto, esse conjunto contendo a maçã, o cachimbo e a rosa. Os conjuntos são primitivos demais para serem definidos, mas eles podem ser distinguidos de outras coisas. Um monte de coisas não necessariamente forma um conjunto de coisas. Por exemplo, um monte de areia não forma um conjunto de areia. Como disse antes, os conjuntos são primitivos demais para serem definidos. O processo de formação de um conjunto pode ser aplicado a si mesmo, ou seja, um conjunto 1, 2, 3, 4, 5 pode ser aplicado num conjunto de um conjunto com esses mesmos itens. Dessa forma, podemos dizer que conjuntos são abstratos. A transformação da teoria dos conjuntos de passatempo metafísico em atividade matemática foi feita por George Cantor no século XIX. George Cantor é um cidadão russo, nasceu em São Petersburgo no dia 3 de março de 1845. Quando seu pai ficou doente, ele se viu transplantado para o solo alienígena de Frankfurt. Como podemos ver na imagem, a saída de São Petersburgo para Frankfurt, da Rússia para a Alemanha. Sob a influência de Kronecker, Kammer e Weierstrass, Cantor se estabeleceu no Instituto Tecnológico de Zurique e na Universidade de Berlim. Também deu aulas em uma escola particular para moços. Depois, passou para o corpo docente da Universidade de Halle, uma das mais famosas na época. A teoria dos conjuntos é sua maior criação, sem dúvida. Separar e incluir são os movimentos mentais fundamentais nessa teoria. A operação mais fundamental é pertencer a um conjunto, ser membro dele. O número 8 pertence ao conjunto que consiste dos números 2, 4, 6, 8 e 10. Temos que 8 pertence a esse conjunto. Vamos para um outro exemplo. Dom Pedro pertence ao conjunto dos mortos. Marilyn Monroe pertence ao conjunto das loiras. Dessa forma, podemos perceber que tudo na natureza pode ser incluído em um conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, dos reais, o conjunto dos animais, dos carros e de qualquer objeto também. A inclusão na teoria dos conjuntos coloca um conjunto dentro de outro. Vamos para um exemplo. O conjunto dos números 2, 4 e 6 dentro do conjunto dos números 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, o conjunto 2, 4 e 6 está contido no conjunto 2, 4, 6, 8 e 10. A união de dois conjuntos, por exemplo, o conjunto dos números 1, 2 e 3 com os números 3, 4, 5 e 6, é selecionada a partir desses dois conjuntos. Como o nome já diz, é uma união, ficando um conjunto apenas com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já a interseção dos dois conjuntos, esses mesmos, é selecionada a partir apenas dos membros comuns aos dois, nesse caso, apenas o item 3. A enganosa simplicidade dessas operações convenceu os matemáticos, no fim dos anos 1950, a tentar ensinar a teoria dos conjuntos a crianças. É claro que teve resultados desastrosos. Dentro da teoria de conjuntos propriamente dita, existem conjuntos, conjuntos de conjuntos e conjunto de conjuntos de conjuntos. No outro extremo dessa escadaria, o conjunto vazio. Com isso, finalizamos nosso pequeno documentário do capítulo 4 do livro O Advento do Algoritmo. Estão listadas aí nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.